Amém. Cumprimento os irmãos papados do Senhor. Amém. Graças a Deus. A nossa motivo de muita alegria, estamos aqui para cultuar o Senhor. Peço aos irmãos que tenham palavra, ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso de número 32. Romanos, capítulo 11, versículo de número 32. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Romanos, capítulo de número 11, verso 32. Vamos ver até o verso 36 e vamos ver o capítulo 12 também, o verso 1 e o verso 2. Romanos, capítulo 11, verso 32. Vamos achar, amém? Diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, ao fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser destituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Capítulo 12, verso 1 e verso 2. Esses versículos que nós lemos é para dar contexto à mensagem de Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, que vamos estar ministrando nessa noite. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos. A Escritura Sagrada, meus irmãos, a Bíblia é um livro de 66 livros pequenos que todos eles juntos formam a Bíblia. E para nós entendermos a Bíblia, irmãos, não adianta eu ler Romanos capítulo 12 somente e querer entender o capítulo 12. Para que eu possa entender o capítulo 12, particularmente o verso 1, o verso 2, eu tenho que vasculhar um pouco antes desse capítulo para ver o porquê que Paulo pede aos irmãos para que eles se apresentem a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional. Assim também como toda a Bíblia, você vai ler ela, não tem como você lê-la pela metade. Infelizmente, os crentes hoje só vão ler a Bíblia de uma maneira mística. Quando estão passando problema, vão lá e abrem a Bíblia. Mas não tem o costume de ler ela capítulo por capítulo, meditando e aprendendo da palavra de Deus. É a mesma coisa, meus irmãos. Você vai escrever um livro da sua vida. Lá você começa do seu nascimento, da sua infância, da sua média idade, da sua velhice até a sua morte. Você conta a história da sua vida. Depois eu pego um livro que conta a história da sua vida e vou ler só a sua velhice. Eu vou entender alguma coisa da sua vida ou nada. Ainda vou poder até interpretar errado muitas palavras que você colocou sobre você mesmo. Assim também a Bíblia. A maioria das seitas e heresias que surgem no nosso meio, a maioria dos falsos profetas, são aqueles que interpretam a Bíblia isoladamente fora do seu contexto, fora daquilo que o autor, que o Espírito Santo quis realmente, de fato, dizer aos nossos corações. E quando nós lemos Romanos capítulo 12, nós somos obrigados a voltar um pouquinho para cá. Nós somos obrigados a entender que na carta aos Romanos, Paulo explica a natureza da salvação, explica a natureza do pecado. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e a ira de Deus se manifesta sobre toda a humanidade, porque o homem se afastou de Deus. Se você continuar lendo o capítulo 2, ele começa a falar da lei, ele começa a falar que a lei é boa, mas por causa da lei nenhum homem é justo, porque todos transgridem a lei de Deus e o mandamento de Deus, até mesmo o
Deus, para quem foi dado a lei, transgrediu os mandamentos de Deus. Aí você vai lendo, chega no capítulo 4, Deus começa a usar Paulo para falar de Abraão, que ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e através disso ele entra na salvação. No capítulo 5, Paulo disse: sendo, pois, justificados por Deus, por Cristo temos paz com Deus. Ali Paulo começa a discursar e falar da obra da salvação, daquilo que Cristo na cruz fez pelo homem, caído pelo homem pecador, o resgatando da maldição da lei, o resgatando da desobediência e o encerrando sobre a misericórdia, sobre a graça e sobre o perdão de Deus. E Paulo vai continuar falando, chega no capítulo 6, no capítulo 7, ele fala sobre a soberania do Senhor, sobre a justiça de Deus, que os homens são pecadores. No capítulo 8 ele começa a falar novamente de Cristo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele vai continuar falando, ele diz que nada nos separa do amor de Deus, que Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais do que vencedores. Ele vai pregando e ele vai falando aos romanos: olha, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque é Deus que os justifica. Foi Deus que deu a Cristo para morrer por eles na cruz, também com ele dará todas as coisas. É o que Paulo diz. Ele vai discursando no capítulo 9, no capítulo 10, chegamos no capítulo 11. Paulo termina o seu discurso no versículo número 36, louvando ao Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus caminhos. Isso é um louvor. A igreja primitiva louvava esse canto. E até tem hinos hoje que os irmãos já louvaram e já ouviram os cantores cantar. Ó profundidade da riqueza. Tem um hino que fala sobre isso. Fala a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, a Ele a ação de graça. Ó profundidade da riqueza. Era isso que ele estava louvando ao Senhor. Por que ele estava louvando ao Senhor? Porque o verso 32 diz que todos estavam debaixo da desobediência. Deus deixou que todo homem estivesse debaixo da desobediência para usar de misericórdia com todos os homens. Para que quando a misericórdia fosse usada, o homem deixasse o seu orgulho, a sua vaidade, colocasse a sua cara no pó e agradecesse a Deus pela sua misericórdia, pela sua salvação, pela sua compaixão, pela sua paciência, pela sua credência e graça para com nós humanos, pecadores débeis, falhos, egoístas. Amacamachanda, Amacalachai. E no capítulo 2, meus irmãos, eu peço a vocês que, assim como Deus entregou a vocês a salvação, entregou a vocês Cristo, morrendo em vosso lugar, que a partir de hoje vocês possam entregar os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto racional. Aleluia! Alabastai! Para que nós possamos cumprir esse mandamento bíblico, é necessário que nós entendamos o preço que foi pago na cruz do Calvário para resgatar nossa alma do inferno, da perdição e do engano de Satanás. Porque o verso 2 diz: para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora a pergunta que eu faço aos irmãos é essa. Pergunte para pessoas da sua casa depois, que trabalham com você, que estudam, que são vizinhos, amigos, colegas. Podem perguntar que todos vão dizer sim. Você chega para a pessoa e diz: você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu duvido que o homem vai dizer não, que a mulher vai dizer não, que o jovem vai dizer não, que a criança vai dizer não. Duvido que alguém da sua casa vai dizer não. Todos nós queremos o cumprimento do versículo 2. Queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos querem, todo ser humano quer. Se você colocar todos os moradores de São Manuel aqui agora e perguntar quem daqui quer ir para o inferno, eu duvido que vai ter alguém que vai levantar a mão e vai querer dizer: eu quero ir para o inferno a eternidade inteira. A só se tiver algum louco para fazer isso, alguém querendo desaparecer. Todos querem ir para o céu. Todos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas tem uma notícia ruim: nem todos vão experimentar.
porque a porta é estreita, o caminho é apertado. E para experimentar, para viver na experimentação da glória, da graça, da presença, da unção do Espírito Santo, da salvação, da plenitude da graça de Deus, da vida abundante que Jesus Cristo prometeu. Primeiro teste, meus irmãos. Primeiro você tem que se apresentar a Ele. Os seus corpos como um sacrifício. Abel. O pastor estava falando sobre esse, é a mensagem, é a confirmação da palavra de Deus que Deus colocou no meu coração. Eu falei sobre Caim e Abel hoje no mercado, supermercado central, no culto da turma da tarde, porque ali fazemos 2 cultos, a turma da manhã de quarta-feira e a turma da tarde de quinta. E ele estava ministrando sobre exatamente isso, sacrifício, vivo a Deus. Caim foi lá e ofereceu o seu sacrifício. Abel foi lá e ofereceu o seu sacrifício. Deus olhou do céu e recebeu somente o de Abel. O de Caim não recebeu. A Bíblia diz que Abel deu o melhor a Deus. Caim deu o que sobrava, deu ali um pouquinho só. Caim deu o melhor. E Deus recebeu o sacrifício de Abel, porque Abel deu o melhor. Ele rejeitou o sacrifício de Caim. Caim ficou com inveja e os irmãos da história matou Abel. Mas a Bíblia diz que o sacrifício de Abel até hoje ainda fala. O sangue de Abel até hoje ainda fala como testemunho de justiça, como testemunho de que ele agradara a Deus. Agora, quanto a dar o dízimo e a oferta, irmãos, olha o que diz no verso 35. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser instituído. Então, quando nós estamos ofertando, estamos dando. Quando estamos dizimando, estamos devolvendo. O dízimo é uma devolução do 100% que Deus dá na minha vida. Tanto de dinheiro como de saúde, de graça, de força para trabalhar, para se levantar de manhã e ir enfrentar o dia a dia. Muitas das vezes oposições, muitas das vezes pessoas tentando puxar o seu tapete com inveja. E Deus guarda, Deus protege. E isso é nada mais, irmãos, do que o nosso desejo de devolver aquilo que é do Senhor. Então, nunca tente colocar Deus na parede, dizendo a Deus, Deus, eu vou nos cultos, eu jejuo, eu oferto, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Tentando exigir de Deus que Deus faça, não, porque a bem da verdade, irmãos, é quem deu a ele alguma coisa, se não recebeu primeiro do céu. Aleluia. Quem deu? Quem que você está dando para Jesus aqui hoje? Se a sua vida é dele. Se você não pediu para nascer, não escolhe o dia que você vai morrer também. Não escolheu a família que você vai nascer. Não escolheu, foi ele que escolheu. Você vai nascer naquela família, em tal dia, em tal cidade, em tal hora, e em tal dia, em tal hora você vai morrer também. Toda a sua vida já está registrada no meu livro, Salmo 139. Aleluia. Então, estamos devolvendo ao Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que dão dízimo podem fazer prova do Senhor se as janelas do céu não forem abertas e Deus derramar bênção sem medida. Mas esse estudo, sábado, nós vamos estar aqui ministrando esse estudo, irmãos. E eu creio, irmãos, que se você quer prosperar, quer que Deus lhe abençoe, é necessário você aprender a palavra de Deus. Quando nós éramos no mundo, nós gastávamos o nosso dinheiro com aquilo que não era pão. Não, gastávamos com bebidas, cigarro, prostituição, pagava para estar no baile, era gasto com remédio, era gasto com tanta porcaria que hoje não serve para nada. E depois, quando o crente se converte, quer ficar com a mão fechada. Não, irmãos. Aquele que lhe deu tudo, lhe deu o seu melhor para você, que é Cristo. Cristo é o melhor que Deus podia dar por nós, o seu próprio Filho, para nos salvar. Irmãos, não fazemos mais que a nossa obrigação de devolver os dízimos e acrescentar ofertas alçadas também, que é mandamento do Senhor. Nós somos irmãos que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 3 características do sacrifício. Primeira característica, é um sacrifício vivo. Sacrifício é fácil fazer? É fácil fazer sacrifício, irmão? Se fosse fácil, todo mundo fazia. É fácil passar a noite no monte lá? Eu garanto para vocês, se eu chegar ao pastor Josué e falar, vamos passar um dia no monte.
Só que esse dia todas as pessoas vão estar dispostas, não vai ter como dar desculpa. Vai dar para contar no dedo que vão estar dispostos a ir passar o sacrifício no monte. Vai dar para contar no dedo quem está disposto a evangelizar, quem está disposto a abrir a alma, a fazer a obra de Deus. Dá para contar no dedo, irmãos, dá para contar no dedo. Quem tem coragem de sair daqui da Vila São Geraldo e lá na Aparecidinha a pé para pregar a palavra de Deus. Se é que tem gente hoje com coragem disso, irmão. Dá para contar no dedo. Dá para contar no dedo, irmãos. As pessoas já não querem mais fazer sacrifício. Vivemos na época da facilidade. Na época do evangelho fácil, do evangelho fast food. Porque se você vai na América, até mesmo no Brasil tem o restaurante chamado fast food. A pessoa chega com o carro ali, pega o seu lanche e vai, dá a volta no estacionamento, e quando chega do outro lado, aqueles irmãos já viram filme, a comida já está prontinha do outro lado. E tem gente que acha que Deus é isso aí. Tem crente que acha, ou tem pastores que pregam na televisão, na mídia, que acham que Deus é isso aí. A pessoa está sofrendo, está passando luta, e o pastor vai pregando na mídia, na televisão, na rádio, a pessoa chega lá na igreja toda arrebentada, destruída, e de repente Deus não dá aquilo que ela quer. A primeira coisa que a pessoa faz não é se revoltar contra o pastor, que não teve a interpretação certa da Bíblia. Não é se voltar contra a igreja, é se voltar contra Deus, que não tem nada a ver com a bagunça que os homens estão fazendo com o nome dele na face da terra. É a primeira coisa, quem leva a culpa sempre é Deus. Mas Deus não tem culpa. Se o crente tiver coragem, não tiver preguiça, mas quiser fazer sacrifício, de começar a ler a Bíblia todo dia, porque no começo vai ser sacrifício, a sua carne não vai querer, mas depois que você perseverar, disciplinar a sua vida, vai ser um prazer você ler a Bíblia todo dia, orar, buscar a Deus, vai ser prazer meditar na lei do Senhor, como diz a Bíblia no Salmo 1, versículo 2, que o justo tem prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e tem alegria quando vai à casa de Deus. Não é mais sacrifício. Mas enquanto não for alegria, sacrifica. Porque o dia vai ser alegria, o dia vai ser prazer, o dia vai ser gostoso. Ah, eu não gosto de estar na igreja, eu não gosto de ler a Bíblia, eu acho que não vou me dar certo. Então continua sacrificando o que eu estou falando. Continua sacrificando o seu corpo, porque vai chegar um dia que vai ser um prazer você ser entregado no sacrifício a Deus, vivo, santo e agradável. Sacrifício não é fácil fazer. E depois que a pessoa sobe, porque ela sacrificou, as que não tiveram coragem de fazer o sacrifício, ficam ali para baixo. É fácil falar de jogador de futebol. Ah, que lá está a vida fácil, ganha milhões, ganha milhares, mas você não sabe o preço que ele pagou. Os meses que ele ficou longe da família, afastaram de tudo, somente treinando para ser um jogador profissional de futebol. Você vai no restaurante, come carne, come doce, come de tudo. Eles não podem fazer isso, eles têm a comida regrada, a comida selecionada, porque eles não podem engordar, tem que manter o corpo saudável para aguentar jogar o futebol. Assim também pregadores que conhecem a palavra, que pregam a palavra, você não sabe o preço que o pastor pagou, que o irmão pagou, lendo a Bíblia, buscando a Deus de madrugada, ou aquela pessoa que trabalhou, comprou um carro, comprou uma casa, você não sabe o sacrifício que ela deu, o suor que ela derramou para ter aquilo lá. E porque achando que com Deus tudo vem de graça. Pague o preço nessa noite, é isso que a palavra está ensinando. Sacrifica nessa noite, gente. Sacrifica a tua vida no altar de Deus. E eu te garanto, você vai experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, para a tua família, e vou falar mais alto, para que dar missão Manuel, o avivamento de Deus vai chegar se nós sacrificarmos os nossos corpos nessa noite. Almas vão se render, vão se converter e vão ser salvas para a glória e honra do nome do Eterno. Só que eu quero sacrificar essa noite, irmão. Pelo amor de Deus, não fica ao meio do Senhor, não fica no banquinho de oração, não. Abra sua boca agora ao Senhor, exalta o nome de Jesus Cristo, adora Ele, você é um sacrifício nessa noite, a tua vida é um sacrifício de louvor a Deus, adore a Ele nessa noite pela salvação e pela sua misericórdia. Adore, irmãos, aleluia. Eu não sinto nada, eu não consigo sentir nada. Sabe por quê, irmão? Porque você não está
para ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Pois quando você for um sacrifício vivo, santo e agradável, o fogo vai descer do céu para consumir o holocausto. O fogo vai até continuamente no altar e não vai se apagar. Aleluia. O fogo vai ser no altar e o sacrifício vai estar no altar, e a tua vida vai ser queimada pelo fogo do Espírito Santo. Eu quero a presença do Eterno. Aleluia. Sacrifício vivo. Vivo. Diz para o seu irmão, sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Aleluia. Deus não gosta de coisa morta, irmão. Se Deus gostasse de coisa morta, ele mandaria pegar a sua igreja num cemitério. E mandaria o pastor ser um defunto e os membros serem a alçada, o vale aos secos. Deus é Deus de vida. Quem tem fôlego, louve o nome do Senhor. Deus não é Deus de mortos, aleluia. Glória a Deus. Então, seja vivo nessa noite, crente. A igreja de Sardes, pastor Josué, Jesus disse para ele: vocês têm o nome de que vivem, mas estão mortos. Mas a gente não disser, vocês não estão nem vivos nem mortos, estão mortos vivos, são zumbis, são mortos espiritualmente. Sejam vivos ou sejam mortos. Saia do meio do caminho, seja vivo nessa noite para Deus. Você estava morto em seus delitos e pecados, mas aquele que aceitou a Cristo e serve a Ele, passou da morte para a vida, passou da luz, passou das trevas para a luz, da escuridão para o brilho da presença da glória de Deus. Está vivo para Deus, está mais vivo do que nunca. Jim Maimute, quando estava à beira da sua morte, no seu sermão ele escreveu assim: quando vocês lerem no jornal que Moody está morto, não acreditem, porque nesse dia eu estarei mais vivo do que nunca. Aleluia. Estarei mais vivo do que nunca, porque o crente não morre, querido. Ele só toma o corpo na terra, mas a sua alma, o seu espírito sobe direto ao paraíso de Deus. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que estiver morto, estará vivo e viverá para sempre. É a palavra de Deus essa noite. Deus é Deus dos vivos. Então ofereça a Deus hoje sacrifício vivo a Deus. Um sacrifício vivo a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Que você seja um sacrifício vivo no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Que você seja um sacrifício vivo que emane a presença de Deus aonde você for. Que derrame graça, amor, alegria, paz, bênçãos, palavras de Deus, santidade, aonde você colocar as plantas dos pés, que o ambiente mude e a glória de Deus se manifeste, porque você é um sacrifício vivo e cheio do fogo de Deus, para queimar tudo que não presta e para derramar graça sobre aqueles que precisam. Você não é o microfone, ou a cadeira, ou a coluna da igreja, ou o teto, que é o sacrifício vivo. É você. Aleluia. Porque se um dia o pastor Josué resolver sair desse salão e ir para um lugar maior, para outra cidade, ou para outro local, e de repente fechar as portas, passar 100 anos, e outro comprador daqui querendo comprar esse salão e fazer aqui um bar, aqui não vai ser igreja mais. Porque a igreja somos nós. Se nós todos resolvermos sairmos daqui e irmos para o outro lado, a igreja vai ser lá, porque se Deus vai ser lá, o fogo vai ser lá, meu irmão. Aleluia. Por quê? Porque o altar é você, o sacrifício é você, e aonde você estiver, o tabernáculo e o templo do Espírito de Deus. Aleluia. Se nós reunirmos no monte, a igreja vai estar lá. Se nós resolvemos ir na praça, pregar o evangelho de Deus, ir lá vai estar o sacrifício vivo para o mundo ver. O sacrifício que glorifica a Deus. Segunda característica, o sacrifício deve ser santo. Repita para o seu irmão, sacrifício santo. Sacrifício santo, essa vai ser um pouco difícil. Santo. O que significa santo, irmãos? Separação, separado, é a origem da palavra santo. Quando Deus fala aos israelitas lá em Êxodo, sede santos porque o Senhor sou santo. Vamos entender o porquê Deus falou isso. Deus arrancou eles do Egito. O Egito era a cidade do pecado, da idolatria, da prostituição, do mundo anímico, tudo que não prestava. E quando Deus tira eles de lá, ele diz assim: sejam separados, sejam diferentes,
Sejam os santos, porque eu sou santo. Não sejam iguais os egípcios. A terra que eu vou colocar vocês vão ter que destruir tudo. Os cananeus, os ferezeus, os jebuseus. Vocês não podem ser igual ao povo daquela terra. Porque o povo daquela terra é ruim, é perverso. Eu vou arrancar eles de lá e vou dar essa terra prometida a vocês. Mas vocês não podem ser igual a eles. Vocês devem ser um povo diferente. Um povo zeloso, um povo especial. Um povo que ande comigo. Um povo que guarde meus mandamentos. Um povo que, quando os outros estrangeiros, egípcios, romanos, partos, medos, pessoas de toda parte da terra, africanos, olharem para vocês, vejam em vocês a minha glória e minha presença e queiram ser igual a vocês. Meu Deus! Essa é a intenção de Deus com Israel. Que as pessoas que faziam vizinhança a eles, olhassem para eles e quisessem ser igual a eles e se convertessem ao Deus verdadeiro. Mas infelizmente Israel falhou. Jesus Cristo veio e agora a coisa muda. Agora não é mais ficar em Jerusalém e ficar só aqui. Não, agora Jesus muda a conversa. Já que Israel falou, agora a igreja vai ser diferente. Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, esparrando essa notícia, esparrando essa boa notícia, essa boa nova, esse evangelho que muda, que converte, esparrando a todo mundo, porque eu quero mudar e quero salvar até os confins da terra. Aleluia! E hoje nós estamos aqui, irmãos, somos santos, chamados por Deus para fazer diferença. A palavra santa e a palavra igreja é quase o mesmo significado, pastor Josué. A palavra igreja significa no grego eclésia, que significa chamados para fora. Chamados para fora. Mas Deus nos chamou para fora do quê? Do mundo. Mas que mundo você está falando? Do mundo que tem praia, do mundo que tem cavalos, que tem família? Não, não é desse mundo. Porque cavalo foi Deus que fez, praia foi Deus que fez, família foi Deus que fez, casamento foi Deus que fez, prosperidade foi Deus que fez. Deus, quando fala que nos tirou para fora, foi desse sistema mundial que é perverso, que é ímpio, que é maligno, que conduz o homem ao pecado. Aleluia. E Deus te chamou para ser diferente no seu trabalho, no seu casamento, na sua família. Quando você prosperar, você vai ser diferente. Quando você estiver passando por luta, você vai ser diferente também. Em todas as maneiras você vai poder dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sou um sacrifício santo, separado para Deus. A minha vida é separado para Deus, para o uso dele, para o uso do seu Espírito, para ser um instrumento dele na face da terra. Eu sou um sacrifício santo. Santo por quê, irmãos? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Está na Bíblia, Hebreus capítulo 12. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus disse em Mateus capítulo 5: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então eu te aconselho nesta noite, irmãos, que o teu coração esteja limpo diante de Deus. Você é puro de coração? Estou perguntando para vocês agora. Nós somos puros de coração? Porque só os puros de coração que verão a Deus. Se não se converter como uma criancinha, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Jesus disse isso, irmãos. É palavra de Deus. Você é puro de coração? Não importa se nós pregamos bonito, cantamos bonito. Somos puros de coração? Nosso coração está puro. A mágoa, a sexualidade, a adultério no nosso coração, a inveja, a orgulho, a mentira em nosso coração, em nosso interior. Porque isso eu jamais vou conseguir enxergar no coração de cada um, a não ser vocês mesmos podem se examinar. Somos puros de coração? Temos de nos examinar todos os dias, porque muitas das vezes chega a noite, nós queremos só cobrar Deus. O Senhor não fez isso hoje na minha vida, o Senhor não fez aquilo. Mas será que chega a noite, alguma noite em nossa vida, que nós tivermos a coragem de nos examinar diante de Deus? O que eu fiz esse dia? Quais foram as palavras que eu disse que não agradou a Deus? Quais foram os pensamentos da minha mente e os desejos de meu coração que não agradou os céus? Que não agradou aquele que é puro de olhos e não pode contemplar o mal e não suporta a maldade? Aleluia. Os olhos de Deus são como chama de fogo, irmão.
Isaías achava que era o bambambam, era o profeta, mas quando ele teve um encontro com Deus no capítulo 6, a primeira coisa que ele disse: ai de mim. Leia o capítulo 5, ele fala: ai daquele outro, ai daquele que bebe, ai daquele que é isso, ai daquele que é aquilo. Mas quando ele tem um encontro com Deus Santo, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, aleluia. Viram o Rei, viram aquele que é santo, aquele que os serafins clamam de noite: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os meus olhos viram aquele que é santo, um darachando que achandarai. Será que você está contemplando aquele que é santo? Aleluia. Aquele que é santo, ele enxerga a alma, ele enxerga o coração. Samuel só enxerga a aparência, Josué só enxerga a aparência, Roberto só enxerga a aparência, mas o Deus do Roberto e do Josué enxerga o coração nessa noite. Aleluia. Como está o nosso coração essa noite? Está em ordem com Deus ou está em falta com Deus? Porque é do coração do homem que estão os nossos pensamentos. Provérbios diz: se tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele saem as veredas da vida. Guarda o teu coração. Escuta a palavra de Deus no teu coração para não pecar contra Deus. Guarde no teu coração a lei de Deus. Aleluia. Olha como Davi, meu Deus, meu coração é uma miséria. Então olha como Davi no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu faço as orações todos os dias. Deus, cria em mim um coração puro. Tira de mim um coração de pedra e põe em mim um coração santo, um coração de carne, disposto a fazer a tua vontade. Porque pode ter certeza, o teu coração não quer fazer a vontade de Deus e não vai fazer a vontade de Deus. Por mais que você se esforce, só fará se for criado do céu um novo coração dentro de você, uma nova história, uma nova vida. Aleluia. O gostoso de servir a Deus é que Ele não nos cobra somente, Ele nos ajuda, irmãos. O Espírito Santo está aqui para te ajudar. Aleluia. É só você ter sinceridade de gravar. Ele está aqui para criar um novo coração em você, uma nova mente em você. Quando nós vamos ver mais para frente, a nossa mente vai ser transformada de acordo com a vontade de Deus, no verso 2, desse mesmo versículo que lemos. Um sacrifício santo, porque Deus é santo. Um sacrifício, o terceiro qual é? Agradável. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Agora repita para o seu irmão aí: eu tenho que ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia. Agradável. Como que agrada a Deus? Eu sou tão falho. Já fiz várias vezes essa pergunta para o Senhor. Um jeito somente. Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmão. Não adianta você tentar chegar dentro de Deus, bancar uma coitadinha de bonzinho. Não tem jeito de agradar a Deus assim. É somente pela fé. O que é a fé, então? A fé você não vai ver aqui, ela voando por aqui. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé não vem por ouvir história da carochinha, assistir televisão, jogar videogame. Não, a fé não vem por ouvir fofoca, pelo contrário. A fofoca destrói a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O crente cheio de fé é aquele crente cheio da palavra, que lê a Bíblia, que está sempre no culto ouvindo a palavra, que está ouvindo na rádio a palavra, que compra CDs e DVDs de pregação para ouvir a palavra, que escuta louvores a Deus que louvam a palavra, que quando está orando não ora somente que vem o coração, mas ora baseado na palavra. Esse é um crente cheio de fé, porque está vivendo pela palavra. Aleluia. A fé vem pela palavra dessa noite na sua vida. Pela pregação, a fé é gerada. E através dessa fé gerada, você é um sacrifício que vai agradar a Deus, porque é um sacrifício pela fé. Por acreditar que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Sacrifício agradável é um sacrifício de fé. O justo viverá pela fé, diz a Bíblia. É pela fé.
O justo não vai dizer porque o justo é bonzinho, ou porque é justo, ou porque ele é favorecido de Deus. Não, ele vai viver pela fé que o justo vive. Irmãos, essa porta aqui só está aberta porque o pastor ousou viver pela fé, aleluia. Eu só estou aqui hoje pregando para vocês porque eu ousei viver pela fé. Se eu vivesse pela aparência, pelo que meus olhos vissem, pelo que meus sentidos sentissem, muitas das vezes era para me ter desanimado, ter abandonado a casa de Deus, ter abandonado o ministério, ter pecado contra Deus. Mas como eu acreditei naquele que me prometeu, que é fiel e que ele cumpre, e tendo essa fé, tem me mantido de pé até hoje, acreditando no Senhor Deus. Quantas das vezes fui orar, não senti nada. Quantas das vezes fui na igreja e falei, Deus fala comigo, Deus me foi silêncio. Mas a fé me manteve até hoje em pé e vai me manter no nome de Jesus até a volta dele, porque eu creio que não existe recompensa aquele que eu busco. Isso é fé, irmão. Isso é certeza do que você não vê, mas você tem certeza que vai acontecer porque você tem fé em Deus, aleluia. A sua fé não é na sua fé, a sua fé é em Deus, aleluia. Porque muitos têm fé na fé. Tem fé no acaso, tem fé no destino, tem fé no karma, tem fé na reencarnação, tem fé em tudo, menos em Deus. Não precisa ter fé em mais nada a não ser Deus. Só em Deus já basta para você ser vencedor. Minha fé está fraquinha. Tem uma receita na Bíblia da sua fé ficar forte. Livro de Romanos, também, capítulo de número 5, Paulo fala sobre Abraão. E diz assim: Abraão fortificou a sua fé, dando glória a Deus, não duvidando da promessa, porque ele tinha, por aquele que prometeu, era fiel para cumprir. Mesmo enfraquecido no seu corpo, e Sara também, ele não duvidou das promessas de Deus, mas fortificou a sua fé, dando glória a Deus. Seu corpo está enfraquecido, sua vida está fraca, você está fraco, a luta está forte. O conselho de Deus é: fortaleça a sua fé, dando glória a Deus, acreditando na sua palavra, na sua promessa, porque aquele que prometeu é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A fé, o sacrifício pela fé, agradável a Deus. Que é, a Bíblia diz, o vosso culto racional, o vosso culto que você faz sabendo o que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo. É isso que Paulo está dizendo. O racional, você pensou e viu que é o melhor e você sabe o que você está fazendo. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje já não sabem mais o que estão fazendo na igreja. Parece até piada, mas é a realidade. Não sabem. Se você perguntar para muitas pessoas o que você está fazendo na igreja, qual é o seu objetivo? A maioria não vai saber responder. Uns vão dizer porque quer cura, outros porque quer salvação, outros porque quer isso, outros porque quer aquilo. Não tem um objetivo. Nosso objetivo de estar na igreja, irmãos, é a salvação. E é ser um sacrifício a Deus. É adorá-lo pela salvação. Porque se eu vou na igreja para ser salvo somente não basta. Eu tenho que vir na igreja para ser salvo e para adorar a Deus que me salvou das trevas e da escuridão. É isso que Paulo está falando. Tem pessoas que louvam hinos, cânticos e nem sabem o que estão cantando. Estão cantando somente porque acharam a letra bonita, mas não conhecem, não raciocinam. Estão adorando a Deus pela emoção e não pela razão. Não é um culto racional, é um culto emocional. Está acontecendo isso hoje ou não está acontecendo na igreja? Não é mais culto racional, é o culto emocional. Se você vê a maioria dos pregadores hoje, principalmente aqueles que mais se destacam, a maioria deles são verdadeiros animadores de plateia. Você não vai ver a mensagem deles se tiver bem coisa ralé, meias verdades, não vai ouvir correção, vai ouvir sempre uma mensagem que vai levar o ego do homem em cima. Você é especial, você vai vencer, você tem a marca da promessa, Deus é contigo, não importa se você está fumando, você está bebendo, você está adulterando, Deus é contigo, vai nessa tua força, e é aquela emoção. E os cantores gospel vão lá, faz a pessoa pular, faz a pessoa plantar bananeira, faz a pessoa chorar, a pessoa vira cambalhota, mas você não vê frutos de conversão, frutos dignos de arrependimento. Sabe por quê? Porque não é um culto racional, é um culto emocional. E quem vive pela emoção, irmãos, quebra a cara. Quebra a cara. Porque todos nós, irmãos,
A nossa emoção é como uma roda gigante. A nossa emoção, de todos nós aqui dentro. Porque se nós quisermos falar, não, eu não só senti, até Elias foi assim, Elias uma hora estava lá em cima, outra hora estava lá embaixo, foi emocional lá no chão, querendo morrer, fechado na caverna, Jonas estava ali debaixo da moreira, pedindo a morte para Deus, porque o povo tinha se arrependido com a mensagem dele, e ele queria que o povo não se arrependesse para Deus destruir a cidade. A emoção é assim, irmãos, é uma coisa muito perigosa, aqueles que agem ter emoção. Uma pessoa emotiva na vida é Pedro. Pedro era o mais emotivo dos apóstolos. O mais sanguíneo, se é que assim podemos dizer. Porque quando Jesus disse, olha, eu vou para a cruz e vocês todos vão me deixar. Aí o emotivo acreditava no seu coração, que ele sentia. Não, mestre! Ainda que isso aqui vai tudo embora, eu não vou. Eu vou contigo até a morte. Até a morte eu vou contigo, mestre. Eu não vou te abandonar. Deus falou, você vai me negar, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim sucedeu. Emotivo. Jesus estava andando sobre as águas, ao emotivo. Se é o Senhor e manda que eu contigo, e mesmo andou sobre as águas. Mas olha a emoção, ele começou a sentir o gelo, o vento, e ele afundou. E Jesus foi lá e salvou ele. Ele teve as suas qualidades, teve os seus defeitos. Mas a emoção é perigosíssima, para aqueles que adoram Deus em emoção. Porque não é todo dia que você vai estar bem animado. Por isso, vários mandamentos bíblicos dizem, tem de bom ânimo, porque Deus sabe que vai haver momentos em nossa vida que vamos estar desanimados. Por isso nós devemos não andar pela emoção, mas pela razão, pela palavra, pelos mandamentos bíblicos e pela fé, e não pelo sentimento. Porque Deus sabe que vai ter dia que você vai ter medo. Por isso ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Ou você acha que Deus diz isso na Bíblia para impressionar ou para nós acharmos bonito? Quando ele estava realmente falando para o povo não temer, é porque o povo estava com medo de perecer, de ser morto pelos inimigos, de passar fome. Assim somos nós, irmãos, seres emotivos. Deus nos criou seres racionais, emocionais, intelectuais, seres físicos, seres que têm alma, seres que têm espírito e que precisam conviver com outras pessoas. Então, você é um ser complexo. Ninguém dessa terra é igual a você. Você tem uma digital que ninguém tem igual. Você é valioso e especial para Deus. Por isso, trate de cuidar do seu emocional. Ele não pode ser o teu fundamento de adoração a Deus. O teu fundamento de adoração a Deus tem que ser a adoração como sacrifício racional. Você tem que saber o porquê você está fazendo isso. Porque ele morreu na cruz por você. E não importa se você passar na terra, você não vai negar, você não vai abandonar, porque você não anda segundo os sentidos, os sentimentos do seu coração, que é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então devemos andar pela palavra para oferecer o culto racional. Agora, vamos para a última parte da mensagem, versículo 2. E não vos conformeis com este século, com este mundo. E não vos conformeis com esse mundo. Quem aqui quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, levanta a mão. Paulo está dizendo, então não se conforme com esse mundo. Eu fico triste, irmãos, quando os crentes se acomodam, se conformam com o mundo, se conformam com a situação. Se conformam. Muitos vão casar hoje conformados já que 50% de chance de terem que se separarem. Porque é estatística do IBGE, é estatístico, até mais, deve ter aumentado esse número. E até cristãos casam assim, já achando que não vai dar certo, achando que vai ter que se separar, se divorciar. São pessoas que estão conformadas a este mundo. Mães, pais ou filhos que se conformaram com seus pais no alcoolismo, ou seus filhos nas drogas, ou seus irmãos, se conformaram com essa situação. Ou até mesmo a própria pessoa, ela já se conformou em viver a vida fumando, já tentou largar, mas não conseguiu, se conformou. Nunca vai experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. A pessoa já se conformou a ser mentirosa, a enganar. A pessoa já se conformou a falar mal da vida dos outros. Ela sabe que é errado, mas ela continua fazendo isso, porque já se conformou com esse mundo. Nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A pessoa se conformou, a pessoa está andando na rua, está vendo que o diabo está dilacerando as pessoas,
as pessoas estão indo para o inferno, estão indo para a condenação, e o crente se conformou. Já não jejua mais pelas almas, já não prega mais o evangelho para elas, já não ora mais por elas, já se conformou com esse mundo, irmãos. Já se acomodou, é hora de despertar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, aleluia. A vontade de Deus tanto vai salvar a tua vida como aquele que está lá fora. Não você não é mais importante, nem menos importante do que aquele que está lá fora, não. Se você está aqui dentro é pela graça e misericórdia de Deus. Não é porque você quis, não é porque você é bonzinho, é porque um dia Deus abriu seus olhos e você colocou os pés em Deus e a palavra entrou no teu coração. Isso é graça de Deus essa noite, e é para você repartir com aqueles que estão precisando, é para dar o pão para aqueles que estão famintos, é para dar água para aqueles que estão sedentos, aleluia, é para dar pérolas para aqueles que não acharam bom tesouro ainda. Aleluia, não vos conformeis com esse mundo. E eu vou mais além, não vos conformeis com a vida cristã que vocês estão vivendo. Não nos conformemos, irmãos. Se oramos 10 minutos por dia, não nos conformemos com isso, é pouco demais. Vamos orar mais. Se estamos jejuando, vamos buscar mais jejuar. Se estamos pregando, vamos buscar mais pregar, mais evangelizar. Vamos buscar mais nos aperfeiçoar para Deus, para a glória de Deus. Não se conforme não, crente. A Bíblia diz em Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é justo, justiça pratique mais ainda. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que diz. Não se acomode, você não chegou num patamar mais alto espiritualmente, não. Você não está nem na metade do que Deus tem para você. Deus tem muito mais degraus para você subir na presença dele, na santidade, na graça, no conhecimento, na fé, na unção, na salvação, na conversão, no poder do Espírito Santo. Deus tem mais para você. Aleluia. Não vos conformeis com esse mundo. Não se conforme. Não se conforme. Não se conforme ao ficar idolatrando aquele veículo de comunicação da tua casa. Não se conforme. Tem crente que já se conformou. Ah, eu não consigo mesmo parar de assistir televisão. Não estou dizendo que assistir televisão é pecado. Mas estou dizendo que aqueles que ficam mais ligados na televisão do que na obra de Deus, do que ler a palavra, do que buscar Deus, do que ter a convivência com a família, estão abandonando o Senhor por causa de coisas supérfluas. Estão se conformando com esse mundo, né? Estão se conformando com esse mundo. Quantos crentes já estão se conformando com esse mundo? Quantos pastores, quantos ministérios na cidade de São Manuel já se conformaram com esse mundo? Quantos? Tem baile lá dentro, se você for lá. As roupas das jovens, desculpe minha palavra, parecem roupas de pessoas que vão no baile. Não tem nenhuma diferença com aqueles que estão lá no baile, estão lá na prostituição. Não tem nenhuma diferença. Não estou dizendo que a pessoa que é nova convertida, ou aquela que está vindo a primeira vez na igreja, vai vir vestido da cabeça aos pés, não. Estou dizendo, irmãos, que a pessoa vai sendo transformada por Deus. Dessas pessoas que eu estou dizendo para os irmãos, não são pessoas que estão vindo pelo primeiro mês, pelo primeiro ano na igreja. São pessoas que já estão há anos na igreja. E uns que acham donos da igreja, donos da verdade, e já se conformaram com esse mundo. O pecado entrou na igreja, lá em Botucatu tem o arraiado de Jesus. O arraiado dos católicos é o quentão, né? Quentão. E lá é o crentão. Só não põe o álcool, mas vai ter tudo. Agora a pergunta é, o que Deus tem a ver com essa bagunça, irmãos? O que Deus tem a ver com isso? A festa junina é para quê? Eu era católico, todo mundo aqui é católico, sabe para que é a festa junina. Agora nós achamos, vamos pegar uma festa pagã e colocar dentro da igreja, não tem condição, irmãos. E é isso que estão fazendo. Porque se conformaram a esse mundo. E a pergunta para você e para mim é, você está conformado com esse mundo? Você está conformado com a situação que você está? Ou você ainda deseja experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ou você ainda tem sede e fome de justiça? Porque a Bíblia diz, bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se tem pessoas que não estão sendo fartas de justiça,
precisa é porque não estão tendo fome nem sede. Porque quem tem fome e sede está buscando, está clamando, Deus está pedindo, e Deus está derramando, está mandando para saciar a fome. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Aleluia. É só sobre quem tem sede. A Bíblia diz em Apocalipse 22: quem tem sede, venha e beba de graça da fonte da água da vida. Você tem sede nessa noite? Aleluia. Quem está com sede aqui nessa noite? Aleluia. Se você não está, peça a Deus para você ter. O salmista tinha, Salmo de número 42. Assim como a corda suspira pelas águas, assim, ó Deus, a minha alma tem sede de ti e apela pelos teus atos. Você tem sede de Deus nessa noite? Sede da presença de Deus, da glória de Deus? Ou você se conformou esse mundo? Poderíamos ficar horas só nessa palavra. Horas. E citar vários exemplos que estão acontecendo na nossa geração exatamente agora. Nas nossas igrejas exatamente agora. Nós podemos citar vários exemplos de pessoas que estão se conformando ao mundo e deixando o pecado, o mundo e tantas coisas entrarem sorrateiramente na igreja. Se conformaram com o mundo já. Shows que são verdadeiras badernas, bagunças. E dizem-se adorar a Deus. Quando pulam, e pulam, e pulam, e pulam, e você vai olhar a vida dos jovens, não vê nada de Cristo neles. Analisar o testemunho deles, também nada. Nem quem se converte, não tem cura, não tem batismo do Espírito Santo. Não tem pecador chorando pelos seus pecados. É só emoção. É pula emocional. Muitos se pulam lá depois estão indo para uma terra, estão indo pecar, estão indo fazer coisas abomináveis a Deus. Porque se conformaram a esse mundo. Infelizmente as pessoas estão sem o poder de Deus, sem a graça de Deus, sem a unção de Deus. E não conseguem ganhar almas. Então eles começam a usar os métodos mudando para atrair as pessoas para a igreja. É isso que eles estão fazendo. Vamos fazer um show, porque show todo mundo gosta, os jovens gostam. Vamos fazer um show rock gospel. Com certeza aqueles que gostam de rock vão vir assistir o nosso show e vem aos milhares. Parece aquela coisa linda, aquela multidão. Mas Deus não está no meio deles, irmãos. Apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Adoração a Deus é algo tão santo, é algo tão puro, que nós temos que falar, nós queremos tratar as misérias do mundo de ritmos e tentarem colocar dentro da igreja e fazer o que o povo gosta. Não vai, aleluia. Se tem muitos que se trouxeram deste Baal, aqui nessa noite eu creio que tem eu, mas uma meia dúzia que ainda não se curvou diante de Baal e não vai se prostrar diante dessas coisas, regressado aquele que tem filho, o Deus vivo, Deus poderoso. Aleluia. Não nos conformemos com este mundo, irmãos. Não se conforme com essa situação. Não se conforme. Aleluia. A Bíblia continua dizendo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Transforme-se pela renovação da vossa mente. Transforme a sua mentalidade. A sua mentalidade não pode ser como a do mundo, pois a Bíblia diz em Coríntios: vós tendes a mente de Cristo. A mente de Cristo. Ou seja, o pensamento de Cristo. Andar em espírito, porque Cristo, quando estava na terra, andava em espírito. A sua mentalidade não era como dos religiosos, nem como dos perversos. Era uma mentalidade sadia, porque ele estava recebendo constantemente as revelações e os mandamentos de Deus, e era guiado pelo Espírito Santo. Então, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que todo ser humano deseja, transforme-se pela renovação da vossa mente. A palavra transformação no grego é metamorfo, que daí vem a palavra metamorfose. Ou seja, a lagarta se transforma em uma borboleta. Não tem nada a ver. Tem alguma coisa a ver, irmão, com a lagarta com a borboleta? Parece alguma coisa? Não parece. Assim era o gadareno. O gadareno era uma lagarta, um ser imundo, cheio de demônios. Ninguém queria ficar perto dele. Ele ficava ali no meio do cemitério, tentavam prender, ele não conseguiam. Mas quando ele tem um encontro com a palavra, que transforma a mente, a conduta, o caráter, a Bíblia diz que ele se vestiu, queria ter que Jesus não deixou,
vai lá e prega e fala o que Deus fez pela sua vida. Ele foi na Decápolis, que era 10 cidades, e evangelizou as 10 cidades, pregando o Evangelho. Zaqueu, uma lesma, ladrão, publicano, pecador, ninguém dava nada por ele. Quando ele se encontra com Cristo, é transformado numa borboleta. Hoje, Zaqueu, houve salvação nessa casa, houve transformação. Saulo, um ser totalmente nojento aos olhos de Deus, uma lesma, um homem totalmente prepotente, orgulhoso, religioso, fanático, que estava perseguindo a igreja, tentando destruir a igreja. Mas quando ele encontra-se com Cristo, o caminho para Damasco, ele é transformado numa borboleta para evangelizar o nome do Senhor. Ele é transformado num ser totalmente diferente, no apóstolo Paulo, o pequeno, o servo, o apóstolo, o prisioneiro de Cristo, para ganhar almas para o reino de Deus. Agora, quem é crente agora, faça um retrospecto da sua vida, uma retrospectiva. Veja quem você era no passado e quem você é hoje. Antes você era nojento, vivia bêbado, vivia no pecado, vivia na sujeira. Hoje frutificou, você é uma luz, você é valioso, é uma pérola, é uma joia na mão de Deus, aleluia, porque Ele se transformou numa borboleta e hoje você está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. É assim porque entendeu o que Paulo disse nesses 2 versículos. Para experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é necessário isso, irmãos. Nós nos entregarmos a Deus os nossos corpos, a nossa vida como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, e não nos conformar a esse mundo, mas nos transformar pela palavra de Deus. Aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, pergunte para a pessoa, evangelize ela. Você quer experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Com certeza ela vai dizer para você sim. Então, tem uma notícia para você. Se entregue totalmente a Jesus, ao Cordeiro de Deus. Entregue a sua vida para Ele. Aleluia, que Ele vai transformar você. Você não se conformará mais com esse mundo, mas você vai passar a experimentar a vida com a abundância que Ele prometeu lá no Evangelho para todos aqueles que nele creem. Vamos colocar de pé nessa noite. Aleluia. A mensagem do céu nessa noite. Ó a profundidade da riqueza. Aleluia. Ó a profundidade da sabedoria. Quem vai entender a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus na Bíblia? Teve alguém? E hoje, tem alguém? Se tiver, me chama, porque eu vou chegar a essa pessoa. Deus não tem conselheiro. Quando ele chega, pastor José, para mandar construir a arca de Noé, Noé deu algum conselho para ele? Olha, Senhor, o senhor tem que fazer maior, menor. Não, Noé, vai ter dessa medida, dessa altura e dessa largura. Faça como eu estou te mandando. E Noé tem que fazer certinho. Com Moisés, a mesma coisa. Moisés, a arca da aliança vai ser assim, o tabernáculo assim, os sacerdotes vão ter que se vestir assim, os sumos sacerdotes assim, os levitas assim, o altar vai ser assim, a mesa dos pães da proposição vai ser assim. Tudo nas minúcias, nos mínimos detalhes. Tinha que ser feito conforme a ordem de Deus. Quando Deus cria o céu, a terra, tudo é feito conforme a sua ordem, a sua palavra. O dever da criação é obedecer ao Criador e servir Ele com amor e alegria. Aleluia. Aleluia. Você não precisa tentar ajudar Deus, nem que eu sou o conselheiro. Uma coisa só você precisa, se entregar a Ele que é o conselheiro. E Ele vai te aconselhar e vai te guiar pelos caminhos da vida eterna e você vai experimentar a presença e a glória de Deus. Pois Davi disse, na sua presença há abundância de delícias. Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nessa noite por estarmos aqui, pela tua santa, poderosa e gloriosa palavra, pois ela é, meu Deus, que nos produz e nos dá vida eterna. Deus Todo-Poderoso, por isso eu rogo a Deus, em nome de Jesus Cristo, como Paulo, que nós possamos nos apresentar hoje e toda a nossa vida a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, meu Pai. E não venhamos nos conformar com esse mundo, com esse século, mas que a nossa mente seja transformada pela palavra do Senhor, que haja uma metamorfose, uma regeneração, um novo nascimento, uma nova vida, algo totalmente diferente, que as pessoas
mais nós, não porque nós pioramos, mas porque somos totalmente outras pessoas, diferentes, com novas metas, propósitos e desejos, porque Cristo em nós é a esperança da glória e nos mudou uma nova criatura. E como ele foi que me leve a Nagachai, em nome de Jesus, Espírito Santo, encha aquela vida que está aqui agora, encha, cada vida que está aqui agora, encha, Senhor, encha. Enche, Espírito Santo, nossos corações da tua presença. Encha-nos do Senhor nesta noite. Encha-nos, meu Deus. Encha, Arabacô, vai sentindo agora.